e sabemos que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, né? Deus, Ele conhece a nossa limitação, né? Nossa limitação física, nossa limitação intelectual, nossa limitação emocional. Por isso que Ele estabeleceu sobre todos nós a misericórdia. Às vezes a gente não admite algumas coisas, né, que a gente mesmo faz, ou fala, ou pensa, né, mas o Senhor está ali para novamente liberar sobre nós a graça, liberar sobre nós o perdão, liberar sobre nós aquilo que Ele deseja, né? Irmãos, o encontro hoje aqui é da visão, né? E que o Senhor possa realmente, a cada ano, cada vez mais ampliar a nossa visão diante daquilo que Ele mesmo estabeleceu nas Escrituras. A visão não está baseada num sistema humanista, né? Da Casa CAM, não está baseada em experiências, né? Mas está baseado num só modelo, e sabemos que desde quando nós estabelecemos essa casa, o nosso alvo é só um, nosso alvo é Cristo. E estamos trabalhando 14 anos já para que a gente alcance esse lugar poderoso em Deus. Quando Abraão obedeceu a Deus naquela forma radical, é porque Abraão, no seu espírito, queria conhecer o modelo. E o sacrifício, né, foi um custo muito alto. Porque logo após que ele obedeceu a Deus, ele pôde enxergar o modelo. Então não é tão simples assim nós alcançarmos ou termos a visão do modelo. Há um custo alto de renúncia, como disse Jesus, né? Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, para começar uma escolarização, né? Para ser discípulo, para começar a escola, para mim te aceitar na escola, Jesus falou, para você ser meu discípulo. Não é para você ser apóstolo, pastor, presbítero, diácono, auxiliar, ministro de louvor. É para ser discípulo, é para ser escolarizado. Ele fala: renuncie, né? Negue-se a si mesmo. Muitos às vezes não suportam o discipulado, né? Muitos se escapam, se distraem. Jesus falou: olha, para ser discípulo, para começar uma escola, para você ser escolarizado, você precisa negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e vamos seguir. Vamos para 2 anos, vamos para 3 anos, vamos para 20 anos, vamos para 30 anos, né? Como grandes homens e mulheres de Deus decidiram caminhar com o Senhor. Alguns foram arrebatados, tirados da terra, né? Pelo próprio Senhor, até que o Senhor tomou. Então uma caminhada, né, não é para uma corrida de 1 mês, não é uma corrida de 3 meses, de 1 ano, de 10 anos, de 15 anos, não importa quanto tempo, até o fim, né? Ele estabeleceu todas as coisas no início, para que dentro dessa trajetória, né, temporal que a gente está, de 0 a 70, de 0 a 80, a gente possa conhecer algumas coisas sobre a vida eterna, compreender algumas coisas, servir de algumas coisas, servir em algum momento, né? Manifestar essa poderosa vida em algum momento. E é importante que a gente entenda essa questão, né? A visão, né? Deus deu a visão para Abraão, Deus deu para os patriarcas, né? E foi claro ali: Abraão caminhou, Isaac caminhou, estabeleceu uma nação, né? A nação foi totalmente cativa. Deus levanta o libertador. Moisés entendeu a visão, estabeleceu conforme o modelo. Ele não inventou a cor, ele não inventou o material, ele não definiu a altura, ele não definiu a medida, ele não definiu nada. Ele fez conforme o modelo. A gente vê depois, vem o período dos reis, Salomão chega e vê, vai ter que analisar a planta, ele não pode construir o templo da forma que ele quer, entendeu? Tem um modelo, tem algo estabelecido, não é como eu quero, não é como eu acho, não é como eu penso, é como ele quer, é como ele pensa. Então nós precisamos compreender essa construção escritural, né, de homens e mulheres que foram fiéis ao desenho. Aí você vai ter que ver também, enxergar um pouquinho ali as decisões radicais que eles tomaram, as renúncias que eles tomaram, a sujeição total que eles tiveram que fazer.
Senão não vamos conseguir ver, né, um modelo, não vamos conseguir caminhar segundo o modelo, não vamos conseguir manifestar o modelo. Entende? Aí você vê os próprios profetas, né? E aí você vê o próprio Senhor sendo estabelecido agora, daquilo que Abraão viu, daquilo que Moisés construiu, daquilo que Salomão construiu, daquilo que os profetas anunciaram, e agora estabelece a pessoa de Cristo. E ele estabelece a igreja. E agora não é mais por simbologias, agora é realmente manifestar a graça. Porque nós não estamos mais antes da cruz, né? Agora nós estamos depois da cruz, agora é a igreja que tem que manifestar, né? Então a visão, né, define aonde você quer chegar. Que o Senhor abre, né? É como Deus fala para Isaías, né? Amplia a tua visão. Está meio limitando aí a visão. Cima do estaca, amplia a tenda, porque a expansão é muito maior do que a gente imagina. A visão é muito maior do que eu possa compreender, né? Então a visão define aonde você quer chegar, né? Nós temos um ponto de chegada, né? A visão define o caminho. A visão define o investimento. Então a visão tem um investimento. Quanto tempo da tua vida você vai dar para compreender a visão? Para entender a visão? Para conhecer a visão? Quanto tempo você está disposto da tua vida? O quanto tempo o quanto de talento você vai dar para contribuir para essa visão? Porque você nasceu com talento, você nasceu com dons. Você pode usar tanto ele no temporal, no emocional, no passageiro, ou você pode realmente entregar para a construção da visão, né? Da expansão da visão, teu talento, teu dom. A visão define o investimento, né? O quanto de finanças você está disposto para investir na visão. Você vai ver homens das escrituras, mulheres que impactaram o coração de Deus, agradaram o coração de Deus, mas eles não calculavam em percentuais. Eles estavam ali investindo na totalidade. Deus foi muito radical na oferta que ele fez para a humanidade. É por isso que ele conseguiu consumar a obra, concluir a obra. Não se conclui a obra, né, se eu não tenho essa decisão radical, né? A visão define, né, o modelo estabelecido por Deus para a igreja. Onde é que Deus definiu, né, o modelo estabelecido para a igreja? Ele estabeleceu um modelo antes da fundação do mundo. Tudo já estava estabelecido. Deus sabia em detalhes que era a igreja que expandia o reino em todas as nações. Não era Israel. Porque eles tinham negado várias vezes. Eles tinham envergonhado Deus várias vezes. Eles tinham desobedecido a Deus várias vezes. Eu entendo, irmãos, assim, né, que Deus é muito longânimo. Mas eu acho que ele determina, assim, em algum momento, né, para cada um de nós, olha, aqui deu. Você vê na história, entende? Aqui parou, chega. Dá o X, né? Dá o game over. Vou começar com outro. Vou posicionar outro. Tanto nos patriarcas foi assim, nos juízes foi assim, nos profetas foi assim, no ambiente congregacional é assim. Nós precisamos ficar muito atentos a isso, né? A visão define o modelo estabelecido por Deus para a igreja. Antes era para Israel, agora é para a igreja, né? E ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Israel existir, Deus já tinha estabelecido um plano para eles.
expandir o reino de Deus. Mas eles pisaram, eles fraquejaram. E aí ainda Deus continuou com o propósito do filho nascer dentro desse ambiente, né, judaico. E ainda assim eles pisaram de pé. Então a gente vê desde a estabelecida da paternidade de Abraão, né, até o nascimento de Jesus, a gente vê que muitas pessoas que nasceram dentro dessa ideia, né, dessa nação, desse propósito chamado Israel, muitos morreram, muitos foram sepultados, irmãos. E não é por causa que estava na lei, não. Deus está acima da lei, né? Deus está acima da graça. Nós não podemos brincar nem debaixo de lei, nem debaixo de graça. E a gente vê Deus também tratando o período de graça, né? Deus corrigindo, né? Então nós estamos, irmãos, em uma construção como igreja. Qual que é a base dessa construção? Nós estamos baseando na essência, entendeu? Essência. Note essa palavra, essência. Estamos trabalhando aí. Nós não estamos trabalhando com coisa, nós não estamos sujeitando a coisas externas, a negociação externa. É essência. Desde quando o Senhor nos chamou. Então assim, a base, né, o fundamento é na essência. E por isso é uma construção geracional. Que se trata da vida. Não é algo meu, nem algo teu. Eu não sou dono, você não é dono. É Ele. E aí nós vamos, né, daquilo que é minha parte, daquilo que é tua parte, de contribuir com a essência, nós vamos deixar um pouco mais revelado para a próxima. A próxima vai pegar ali como uma corrida de bastão, né? Que corre ali um pedaço, o outro já pega, já corre outro pedaço, o outro pega, já corre outro pedaço. É uma largada, né? Desde quando Deus estabelece Adão, foi uma largada da revelação do propósito eterno de Deus. Nem tudo Deus se revelou em Abraão, nem em Isaac, nem em Jacó, nem em Moisés, nem nos profetas, nem nos apóstolos. Estamos correndo. A palavra diz em Hebreus 12 que agora tem uma nuvem de testemunhas vendo a corrida da igreja. Agora é a tua corrida. O quanto você vai impartir da vida de Cristo, o quanto você vai iluminar agora, o quanto vai manifestar de graça, o quanto vai manifestar de perdão, o quanto vai manifestar do Evangelho, o quanto você vai fazer, o quanto você vai impartir, né? Então a construção, né? Ela é baseada na essência e por isso é uma construção geracional. Nem tudo vai acabar aí na gente, irmãos. Se a gente pudesse estudar um pouquinho nossos antepassados, cada um contribuiu uma parte, né? A gente olha, ó, que linda cidade, mas com toda certeza os primeiros que chegaram aqui era mato. Então eles puderam fazer em alguns anos uma parte, sei lá, cavaram uns barrancos, botaram uns puxadinhos, né? E aí eles fizeram o que podiam, entende? Na geração deles. A outra geração já cavou um pouco mais de barranco, né? A outra geração já de repente fez uma ponte de madeira. E aí vai essa construção de vida, entendeu? E aí, claro, depois de quantos anos tem indústria? 154, né? 156, né? Então depois de 156 anos a gente tem aí, tem essa rodovia, tem as pontes. E daqui a 100 anos provavelmente não vai ser a mesma cidade. Né? Se o Senhor não voltar, né? Porque se o Senhor voltar vai ser uma nova cruz transformada, né? Porque vai ser novos céus e nova terra. Vai ser algo sobrenatural, né? Não sei como é que vai ser as arquiteturas, não sei como é que vai ser a dinâmica do movimento. Então começa em nós, né? Começa em você. Continua nos nossos filhos. E vai dos filhos dos nossos filhos. E assim sucessivamente. Não sei quantas gerações vai estar para frente aí. Trabalhando, estabelecer essa igreja que é fundamentada na essência, né? Muitas denominações e muitas congregações estabelecem seu fundamento em outras coisas, em estruturas, em títulos, em posições, e é uma loucura aí, né? Então a gente precisa entender essa questão, que é uma diferença muito grande, né?
E eu desafio você também nesse mês, estudar, fazer um paralelo, até depois na última reunião da visão, a gente pode até abrir aqui para cada um compartilhar um pouquinho, fazer um paralelo, estudar versículo por versículo de Gênesis 11, fazendo uma comparação com Atos 2. Gênesis 11 mostra claramente uma construção baseada no homem. Ali está o fundamento religioso de um homem chamado Nimrod, que decidiu ser caçador de almas, né? Usou almas para que ele fosse jogado para o topo. Então tem um sistema religioso que trabalha assim, entendeu? Agora quando você vai ver Atos 2, tem uma construção de 120 que decidiram se reunir, se sujeitar, até que o Espírito os ativasse nessa dimensão da expansão da vida de Deus. E aí você faz, porque a questão é que a gente vai ter que estar aqui, entendeu? Porque como a gente nasce muito terrenal e entende muito claramente sobre essa dinâmica do sistema, né, que é pelo mérito, né, pela capacidade, pela intelectualidade, pela formação, e aí você vê que Jesus, quando vai estabelecer a igreja, ele já vira tudo de cabeça para baixo. Ele vai lá e escolhe gente que não tinha nem formação judaica, não sabia nem o beabá das escrituras. E se você pegar a essência da formação de cada apóstolo, eles tinham sido reprovados na sinagoga. Eles não tinham passado ali para... Por isso que eles estão exercendo a profissão dos seus pais. Então Jesus dá imagina. E aí isso é conflitante para nós, porque a gente vem carregado, né, da pegada escolar, que tu tem que estudar para tirar nota 10, e aí você vai nessa guerra profissional de formar um homem de sucesso, e aí você é recompensado segundo aquilo que você faz, né, e aí você vê que a montagem, né, a construção da igreja não é dessa forma. Porque se nós queremos estabelecer aqui, nós estamos de novo dentro de uma estrutura, né, de Gênesis capítulo 11. Então é legal a gente fazer essa comparação, né? Não para dar pilotada em denominação nenhuma, né, irmão? É para a gente mesmo não se perder, porque às vezes a gente está perdido aqui. A gente está com um pezinho em Nimrod, daqui a pouco está com um pezinho no Espírito. Entendeu? A gente está com o pezinho. Entendeu? A gente está... E que realmente a gente seja arrebatado para essa dimensão da construção do Espírito, né? Que é totalmente ao contrário. Então, os antepassados das Escrituras, né? Eles construíam conforme a visão de Deus. Eles foram construindo até quando? Até a chegada do Messias. Abraão construiu. Na verdade era para Noé construir, né? Mas Noé não foi o pai da fé, né? Ele foi o pai da arca. Ele entendeu uma simbologia, mas não entendeu a revelação. Por isso que tem um monte de gente que está na geração da paternidade, não entende a simbologia, entende todo um sistema, entende a história, entende as nomenclaturas, mas Noé não entendeu, não foi o pai da fé. E aí é um desafio para nós, porque é fácil, né? Nós somos fáceis em construir pelo suor. E aí é um desafio para nós caminhar por fé, se sujeitar, sem ver. E aí você vai vendo que a trajetória de Abraão é fantástica se você analisar, né? Por isso que ele não se torna pai da fé por acaso, né? E até quando Jesus encontra alguns que diziam que era filho de Abraão, Jesus falou: não, vocês não são, porque Abraão se alegrou como me viu, e vocês estão me odiando. E aí Jesus olha para eles em João 8 e fala: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos de Nimrod, vocês estão aí brigando aí por um monte de coisa aí dentro desse templo, dentro dessa sinagoga, com as escrituras, sabendo de um monte de coisa das histórias, vocês não entenderam nada, vocês estão guerreando aí. Então, os antepassados ali, né, desde os pais, né, lá de trás, eles vão construindo conforme a visão, até a chegada do Messias,
Nós agora, como igreja de Cristo, necessitamos agora perseverar na visão, né, de Cristo, no modelo de Cristo, nesse sentido, né, do alvo que é Cristo, até o seu retorno. Quando é que eu tenho que parar de conhecer a Cristo? Nunca. Quando é que eu tenho que parar de me reunir? Nunca. Não tem. Uma das coisas que o caminho do Senhor não tem é rótulo para você dar meia volta. E não tem ponto de ônibus. Dá paradinha. Pegar o outro ônibus, pegar para o outro lado, foi cansado do negócio da igreja. Esses crentes e tal. Não dá, irmão. Se está dando certo, você tem que continuar. Se está dando tudo errado, você tem que continuar. E ponto final. E pode piorar um pouquinho ainda, você pode continuar. Não importa. Aí é a dimensão da fé, o quanto você tem de porção de Cristo aí, que é a própria fé em nós. Entendeu? Amém, irmãos? Então, hoje nós estamos numa construção, há uma construção fundamentada na essência da vida de Cristo, né? E nós necessitamos perseverar nessa visão até o arrebatamento. E se Ele não nos arrebatar, e o Senhor vai vir daqui 1000 anos, nós vamos partir cheio de fé. Nós vamos partir sendo honrado ou desonrado, nos botando na lista ou não nos botando na lista, nos chamando ou não nos chamando. Não importa. Não importa nada, né? Eu não sei, alguns anos atrás eu emprestei esse livro, mas ele é um livro muito fininho. Ele deve ter em PDF aí na internet, né? Até é um livrinho pequenininho assim, é uma bomba assim, né, que destrói a gente. E quando tu lê o livro, tu vê que tu não é crente, não é convertido, não é nascido de novo. Eu já li umas 4, 5 vezes esse livro. Depois eu emprestei, rodou para um monte de lugar, aí eu assim, onde que tá? E o tema do livro é até que nada mais importa. Se alguém achar em PDF, joga ali, joga dentro da igreja. Ele é fininho assim, tu lê numa sentada assim, mas dá um bombardeio dele. Até que nada mais importa. Até quem traduziu ele para inglês e para português foi o Luciano Subirá, alguns anos atrás. Eu li lá na adolescência, depois li na juventude, depois li lendo na velhice. Ele é uma bomba, irmão. De confrontar. Não, acho que eu desliguei aqui o trem. Fiquei emocionado. De confrontar a gente, né? De ativar, né, a fé verdadeira dentro de nós. É necessário que estejamos alinhados com aquilo que o Senhor tem nos dado como ferramenta, né, para trabalharmos como igreja e para expandir a vida de Cristo. Preste atenção nas ferramentas. Deus nos dá ferramentas. Deus nos dá funções. Deus nos dá encontros, né? Os encontros de múltiplas formas é a única ferramenta para uma hora, para que haja um aumento da vida de Cristo aí. Outra hora, para que a vida de Cristo seja impartida. Nós vamos caminhar assim, irmão. Tem hora que nós vamos aumentar a vida de Cristo, daqui a pouco Deus vai nos colocar em situação que a gente vai ter que impartir a vida de Cristo. Tem hora que a gente precisa de aumento da vida de Cristo, porque a gente sabe que tem uma vida aí, né? Tem uma vida dentro do Daniel aí, tem uma vida dentro da Denise, tem uma vida dentro da Cláudia, que precisa de alimento, irmão. E que, diante das circunstâncias do desafio, tem que manifestar essa vida. A questão, às vezes, é que nós nem sempre temos aí a proteína, né, de Cristo dentro de nós. Às vezes não temos vitamina, entendeu? Às vezes não temos substância. E aí, irmão, a gente vai chutar o pau da barraca, como diz a expressão. Vamos dar cadetada. Porque vai manifestar nossa humanidade. Então, se a gente já vem de anos sentado, sendo ministrado, às vezes ministrando, ouvindo, sendo ministrado. E a gente vê, irmãos, que tem palavras que vem num momento que era necessário você estar à mesa comendo. Como você não teve, depois
De algum momento você passa uma experiência que aquela comida ia resolver aquele problema. E você não tinha. Porque entenda, cada porção, cada ensinamento, uma adoração que foi cantada hoje, tinha substância aí. A oração do Maico, a palavra do Maico, às vezes o abraço, o cumprimento, há uma impartição aí, irmãos, né, que vai fortalecendo a vida de Deus em você, né? E você não está recebendo por acaso a vida aqui. Você sabe, se você vai se focar numa formação profissional, você vai se alimentar daquilo, né? E aí, às vezes, as pessoas se assustam quando vão para a prática, certo? Quem nunca ficou apavorado, né? Fez um curso e depois foi para a prática, viu os desafios que era. Poxa, não tem nada a ver com a teoria do negócio, né? Mas que bom que você teve um pouco de substância teórica, de palavra. Porque se você não tivesse nada, nem naquele ambiente você poderia entrar. Nem naquele ambiente você poderia sentar. Nem naquele ambiente você poderia falar. Você não tem autoridade legal. Porque você vai enfrentar em todos os ambientes aí de construção profissional vários desafios. Seja de doutor, de PhD até o mecânico, o eletricista, a pessoa que faz limpeza. Né? Porque eu não posso fazer qualquer limpeza. Então, para me limpar bem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comer, eu tenho que ver, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Não é de qualquer forma. Entendeu? Então, assim, os encontros, né, de múltiplas formas é a única ferramenta para, uma hora, gerar aumento da vida de Cristo em você. E outra hora para a vida de Cristo ser impartida, liberada, ser vista, ser glorificada. E nós vamos assim, de 0 a 100. Porque nós estamos entendendo que nós estamos trabalhando com essência. Você, não, eu vou me alimentar até os 50 anos, depois eu não como mais. Estou cansado de mastigar. Estou cansado de engolir. Estou cansado de preparar. Ai, dá muita sujeira. Ninguém vai comer nessa casa. Vou me aposentar aos 50 anos de comida. Ninguém vai ligar a torneira, ninguém vai ligar o gás. Não existe isso aí, irmão. Não é em questão de 3 dias, se tu não bebe, ou 5 dias, não sei, ali o irmão Raimundo pode dar o diagnóstico certo. Em 3 dias já vai embora, né, Raimundo? Já vai embora, então. Também é uma coisa assim, não, porque eu já estou 40 anos já ouvindo tanta pregação, tanto culto, tanto isso, tanto aquilo. Beleza, por isso que tem uns crentes aí atordoados na vida do planeta. Porque não alimentam mais a Bíblia. Não sentam mais, não aceitam mais ninguém ministrar, entendeu? E isso é perigoso, né? Eu estava preparando algumas coisas aqui para compartilhar sobre um pouquinho antes, né, da gente estabelecer o Centro de Adoração e Missão, e eu lembrei de 2 coisas, né, que vem muito forte. Sobre aquilo que impulsionou a gente a iniciar, né, a questão do Centro de Adoração e Missão. Na metade de 2009, não sei quantos anos faz isso, tem a boa na calculadora aí, 15 anos, eu estava numa empresa, dando assessoria na área têxtil, tinha desenvolvido até uma empresa nova para eles, junto com uma equipe, né. Hoje essa empresa, ela ainda continua, né? É Porto Franco, até tem uma loja aqui na Beira-Rio do Ituá. É uma empresa muito grande de multiverá. Eu e o meu patrão, nós estávamos no Rio Grande do Sul. Eu estava indo com ele para a gente fazer um levantamento em algumas lojas lá sobre qualidade com ele. E eu falei para ele assim, olha, eu preciso de 10 dias de férias, porque eu tenho que ouvir melhor Deus. Quase parou o carro no meio da rodovia, falou assim, como? Ouvir Deus? Deus fala por acaso? Eu falei, fala, mas a gente precisa às vezes baixar os sensores, né? Baixar, desacelerar. Às vezes até tem que fazer um jejum intenso para ver se sossega a carne também, né? E eu falei para ele, eu preciso de 10 dias antes de terminar esse ano. Eu já estava com umas férias atrasadas. E
E a gente pegou a casa de um irmão lá no Perequê, o irmão Arno, amigo da Vani, Arno Clapult, bem pertinho da praia. Aí fui eu, Tarciano, desde o Davi estava ainda na adolescência, o outro na infância. E a gente se trancou 10 dias lá. E aí eu até comentei com a Tarciana estava fazendo muito biscuit, muito pedido, estava uma reboliça, aí ela queria me encher também junto, fazer entrega, aquela coisa toda. Hein? Eu falei, Jesus do céu e da terra. Aí eu disse, não, eu vou ficar 3 dias, trancado. Vou fazer um jejum, se der para mim fazer cedo eu faço. E aí eu fiquei 3 dias num quarto, tentando ouvir o Senhor assim. E veio uma palavra naquele dia lá para mim, muito forte. É Apocalipse 21:5. E esse versículo fala assim: aquele que está assentado no trono, que governa. Aquele que está assentado no trono e governa. Não é você que governa, é Ele que governa. E se nós verdadeiramente tivermos, alinhados com Ele, nós estamos posicionados juntamente com Ele nessa dimensão de governo. Mas é Ele que governa. Eu não governo. Se eu governo, é por causa dele, juntamente com Ele. E eis que faço, e essa foi uma palavra muito forte, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E essa ficou muito forte para mim, uma palavra clara. Nesse tempo a gente ficou lá 10 dias, que Ele faria nova todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas, não é algumas coisas. Ficou muito forte isso. Eu escrevi algumas coisas, até quando eu botei. Eu não deveria ter ido pregar numa igreja, e eu inventei de pregar essa palavra, entendeu? Fui pregar numa batista, e eu vi que eu só prejudiquei a igreja, só tornei a mente do pastor. E depois eu entendi que eu não deveria ter pregado essa palavra, porque essa palavra era o Senhor que estava ministrando para mim, não era para ser pregada. Mas às vezes a gente, na imaturidade, a gente vai levando essas coisinhas, Depois eu me arrependi muito, pedi perdão para o pastor e para Deus e para todo mundo. Então, nesses 10 dias, nós também saímos uma noite para achar um culto. Era para a gente ficar lá trancado, mas os crentes de culto. Falei, não, Tarciana, vamos no culto, porque eu não consigo viver sem culto. Aí a gente saiu lá do Perequê. Eu falei, vamos para Itajaí, vamos achar uma igreja lá. E tem culto hoje. Aí a gente fez. E uma estava fechada, fomos na outra, estava fechada. Daí a Tarciana lembrou de um pastor que tinha um programa na rádio, o pastor Leite, você lembra dele lá? Aí ele tirava caixinha de promessa, dava uma marretada, dava profetada, dava profecia. Falei, vamos nesse doido aí. Se tiver culto, vamos nesse culto. Vamos lá. Vamos ver se o Senhor tem alguma coisa para nós. Olha só, irmão. Cheguei lá, a igreja lotada, tinha uma campanha. Falei, hoje nós vamos sair com o nosso quinhão daqui. Aí ficamos no meio da multidão. Eu, Tarciano, o Davi deles. Aí o Davi, eu não sei se era o Davi deles, estava passando mal, estava incomodando, baixou um espírito contrário. Não, era uma isso. E aí a pregadora daquela conferência não veio, faltou. Aí a cantora que estava convidada, no fim era cantora e pregadora. E do sapateado. Entendeu? E aí foi muito forte que no final ela fez um apelo para doença, doente e tal. Eu olhei para trás e disse, mas não estamos doentes, Nós vamos, Ela falou, não, vamos ficar mais atrás. Aí eu sei que essa mulher começou a orar, referente a doença. Aí daqui a pouco ela apontou o dedo para nós 4 no meio daquela multidão e chamou lá para o altar. E veio certinho essa palavra que o Senhor tinha me dado lá de Apocalipse 21:5 na boca da mulher. Falei, pode colocar tudo em ordem, que Deus vai fazer todas as coisas novas. Não vai fazer uma parte.
Ele não vai fazer metade, vai fazer tudo novo. E aí ela falou um pouquinho de chamado e tal, da questão pastoral, daquilo que a gente estava rejeitando, tudo, né? E foi muito claro assim. Então essa é uma palavra muito chave, tipo, que a gente não tinha tomado a decisão, hein, ainda de nem ser pastor, nem estabelecer igreja, porque a gente não queria isso, não, era na nossa contra-vontade. A gente estava muito bem servindo a igreja, auxiliando, né, a liderança e tal. Mas o Senhor começou a estabelecer e nos empurrar, né, nesse sentido para a gente continuar se chamar. Então essa é uma palavra que ficou muito forte em nós. E essa questão da palavra nova, né, novo, né, está relacionada à questão da vida eterna. Não é temporal. Por mais que está ali ligado, nova, todas as coisas, né? Mas aqui, irmãos, é a realidade eterna. Vai haver uma mudança, vai haver uma transformação de entendimento, né? Como diz lá Romanos 12:2, né? De posicionamento, de compreensão, de verdade. Porque nós era muito religioso. Nós era implacável com o CNPJ, entendeu? Nós era talibã mesmo. Ainda nós estamos num processo ainda de libertação disso, entende? Mas a gente era agarrado muito em muitas coisas, né? E as pessoas às vezes que saíam da nossa denominação, a gente já não cumprimentava, nós chamava de primo, de prima, entendeu? Já não aceitava, né? Que era da mesma família de Deus. Então a gente caminhou nessa temática em muitos anos, né, Vânia? Ficava junto, né, Vânia? Já para arrependeu disso, Vânia? Ficamos muitos anos junto com a Vânia e com o João. Então assim, porque é um processo isso, né, irmãos? A gente nasce carnal, certo? A gente nasce em trevas. Aí a gente vai para um ambiente e a gente se torna religioso. Eu creio que é o trampolim, né, da gente compreender o reino, entende? A gente era do mundo em trevas, Deus coloca a gente dentro de um sistema de muita tradição, de muita teologia. E aí o Senhor fala: não, eu tenho uma terra, uma promessa para vocês, eu tenho um reino. É a mesma coisa, Deus tira Israel do Egito, que era lá, eles estavam servindo muito bem no sistema de Faraó. Deus coloca eles no deserto, estabelece um sistema ali, um rito. Mas Deus queria que eles conhecessem o propósito eterno. Aí eles não subiram no monte, porque eles não viram que o relâmpago era ele, o vento era ele, o fumegar era o próprio Deus. E Deus estava chamando eles para comunhão, não era para eles ficar com medo, entendeu? Mas eles não quiseram conhecer o coração de Deus. Eles aceitaram um sistema de lei, né? De regras, de obrigações, de pressões. Só que daí Deus sempre sonhou para que ele sonhou para Israel, e agora ele sonha para a igreja, para que a igreja realmente entre no reino. É como a conversa de João ali, né? João capítulo 3, que fala de Nicodemos, é isso? Qual que é o desejo de Deus naquela conversa, de Jesus naquela conversa para Nicodemos? Não, eu quero que você veja o reino, cara. E se você vê, entra nele. E ele era um estudioso da palavra. Não é suficiente você saber da palavra, não é suficiente você saber das histórias, não é suficiente você ter uma teologia. Ele era doutor. Ele falou: você é um cego, e você não está vendo o reino. Meu Deus, e o reino estava ali em carne. Se ele abraçasse Jesus, ele estava abraçando o reino. Poderia ser algo tremendo da vida de Deus ali para Nicodemos. Porque sem a revelação, sem a vida de Deus, você não entra. É necessário você ver, é necessário você se alimentar para entrar. Então essa questão, né? Esse que faço nova todas as coisas, é uma dimensão espiritual, irmãos. Não é você deslocar de um lugar para o outro, ou exercer uma função. Eu exerci uma função, agora eu estou numa nova função. Não é nessa questão temporal. Entende? O novo de Deus nunca envelhece. O nosso novo envelhece.
Ah não, acho que eu vou ter que mudar de cidade, porque eu preciso de ar novo e tal. Daqui a pouco essa cidade, depois de 5 anos, é uma cidade velha para você. Ah, eu preciso mudar disso, eu preciso mudar daquilo, eu preciso fugir disso. Não tinha tempo. Então, que a gente possa entender e compreender essa questão, né, da novidade. Deus tem novidade de que mesmo? De vida. Não é de... Ah, eu preciso respirar, vou pro Oriente Médio. Está muito calor em Brusque lá. Calor, mas não é tanto como Brusque. E uma outra palavra, para a gente pontuar aqui, irmãos, bem devagarinho, né, sobre essa questão. Uma outra palavra que veio muito forte, né, durante esse período de 2009, foi a história de Gideão. Nós já compartilhamos muito essa palavra, já ministramos muito nesses 14 anos. E quando você olha, e essa palavra de Gideão fez a gente seguir muitas denominações, onde Deus também começou a quebrar essa questão dentro de nós da religiosidade, entendeu? Nesse período. Sei que em 2009 a gente montou aí vários grupos de adoração da cidade, a gente seguiu em muitos lugares, e Deus estava quebrando em mim também, quebrando os religiosos que estavam comigo também, entendeu? Não, mas nós vamos lá mesmo. Eu falei, não, é nossos irmãos, cara, vamos lá, tá com eles. Só que era loucura com a nossa cabeça, porque a gente achava que era só o, né? Então, quando você olha para Gideão, né? Não sei se você já estudou a história de Gideão, mas seria muito legal você estudar também. Gideão, ele estava no lugar errado, fazendo aquilo que Deus não havia criado ele para executar. Gideão estava totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha estabelecido, né? Tanto no âmbito de serviço, no âmbito do que ele via dele mesmo, né? O anjo chega e já chama ele de guerreiro e tal, daí daqui a pouco você vai ver ele, não, meu Deus, a minha família é mais pobre, eu tenho medo de tudo, não tenho coragem para nada. Então o anjo fala que ele é guerreiro, que ele não sei o que, ele estava lá com a sua identidade totalmente arrebentada. Por isso que ele estava também no lugar errado e fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Então, você vai vendo que por causa disso a nação inteira sofria grandes prejuízos. Entende? Uma nação sofria. O que acontecia aí? Os midianitas roubavam os frutos do seu trabalho. Roubavam o fruto da nação. E é tremendo porque se você ler coisa ali, né? Juízes 6, né? Se quiser anotar, Juízes 6, de 1 a 24. Você lê essa porção aí, né? E você vai vendo, né, que o ponto principal e essencial da história de Gideão, né, está a forma, né, que Deus faz para escolher. A essência da história de Gideão, Deus vai escolher homens dessa nação. E também está a estratégia, né, que o Senhor entregou para ele derrotar os midianitas. Eu sei que a gente já fez um estudo aqui, não sei quem está esse estudo, né, mas é importante a gente depois colocar. Midianitas, né, significa contenda. Espírito de contenda. E aí você vê que a atitude desse espírito, né, contra Israel, que era um povo de Deus, tinha um propósito de expandir, né, o reino de Deus na terra, até que expandir no sentido até que nascesse, né, o reino, né, até que nascesse a pessoa de Cristo, né. Nesse momento aqui, por causa desse inimigo que estava lá, eles não estavam alcançando a dimensão de fruto. E isso também, essa foi a palavra que também nós precisamos olhar para a igreja. Nós estamos, né, não para alcançar o reino, né, nós estamos hoje como igreja para expandir o reino. Por que às vezes a gente não alcança lá? Porque ali era corporeamente, né, irmãos, o ataque contra a nação de Israel. A igreja sofre espiritualmente ataques. Não tem ninguém aqui cercando a igreja e voltando a cidade de Brusque, naquilo que a gente está semeando e produzindo aqui. Mas espiritualmente está acontecendo contra a igreja. Nós precisamos ficar ligados nisso. Então,
É tremendo porque Deus, ele vem e chama Gideão, que estava no lugar errado, e estava fazendo aquilo pelo qual ele não tinha sido criado. E Deus trabalha em posicionar Gideão na sua própria identidade. Ele era medroso e Deus vem e diz: não, você é valente, cara. Você tem uma natureza aí, mano. Você é guerreiro. Você nasceu para guerrear, você não nasceu para ficar aí batendo trigo no lagar, que você está até no lugar errado. Você está na função errada. Você foi chamado para ser um guerreiro. Você foi chamado para estar na frente, na linha de frente. Então assim, a forma que Deus faz para posicionar agora, né, o exército com Gideão. Com quantos veio na chamada de Gideão? Veio 32 mil pessoas, né? Certo? 32 mil pessoas chegaram para guerrear com Gideão. E aí saiu uma mensagem: Gideão, fala para esse povo aí que os covardes e os medrosos não podem ficar nesse exército. Aí você vai ver que a palavra que Paulo dá para Timóteo é a mesma coisa. Deus não nos deu espírito de covardia e medo, mas deu a nós espírito de poder. Entendeu, Márcio? Poder, amor e moderação. Por isso que lá Deus fala: olha, covarde e medrosos, pode. Porque é um ambiente de guerra, tanto para Israel e hoje como para Ibrinque. Por isso que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Para a igreja de Coríntios ele fala primeiro que nós devemos ser soldados. Porque diante da decisão que você toma de cumprir algo daquilo que Deus te chamou, o primeiro ambiente é de guerra. Depois ele fala o quê? Seja um atleta. O atleta vem depois de você romper com tudo aquilo que você tem que romper, porque é um ambiente de guerra nós estamos. É uma guerra. Carne e espírito é uma guerra. Você venceu essas batalhas, agora seja um atleta. Se alimente bem. Se exercite bem. Seja disciplinado. Durma quando é para você dormir. Trabalhe quando é para você trabalhar. Estude quando é para você estudar. Disciplina. E aí depois ele vai colocar o que? O agricultor. Que daí vai ter que ter, ele aí trabalha lá com a paciência. A sua semente agora tem que esperar crescer, tem que esperar florescer, tem que esperar dar fruto. E a celebração só vem na estação do fruto, não vem no ano espantar a semente. Amém? Você está entendendo aí não? Então por isso que essa palavra é para Gideão, 22 mil pessoas foram embora. Depois Deus chama de novo e fala: olha, pede para eles beber água no ribeiro. E veja a forma que cada um está bebendo. 9.700 beberam se jogando no fogo. E não estava nem aí pro negócio. Caiu de boca no riacho. 300 se prostraram e traziam água na boca. Ou seja, estava ligado. Não fizeram de qualquer forma. Não fizeram de qualquer maneira. Fizeram com cuidado. E aí Deus falou: separe esses. Mas essa foi a forma. E aí a gente precisa entender essa realidade de Deus, meus irmãos. Muitos são chamados. Certo? E é Deus que estabeleceu os escolhidos. Entenda o seguinte: por que muitos são chamados? Porque isso depende de Deus, certo? Deus está aí chamando. Anuncia e libera por várias mídias sociais e vem multidão. E vem gente. Beleza? Agora, para você ser escolhido, depende de você. Não depende de Deus. Porque senão Deus ia ter os seus favoritos, né? Mas Deus não tem favoritos. Deus tem os seus íntimos. Depende de mim, da minha entrega, da minha renúncia, da minha obediência, da minha submissão.
gente que eu vou tomar. E eu sei, opa, eu tenho que pegar para mim, você não tem que posicionar, você não tem que levantar, você não tem que... Porque você, né, você mesmo tomou essa decisão de agradar o coração de Deus, né? Então, a estratégia agora, você entendeu a forma que Deus fez dentro desse contexto de Gideão? A estratégia agora, cada soldado tinha nas suas mãos. E aqui é uma coisa que Deus tem falado muito forte há anos com a gente, que é uma base, que é um fundamento. Cada um, irmãos, que vai estar posicionado para expandir verdadeiramente, né, o reino. E aí você vai vendo que essa simbologia, ela está em todas as escrituras, desde o tempo de Adão até a igreja, até a expansão da igreja nessas escrituras, né? Então, o cântaro que Deus dá para cada soldado, ele representa a palavra. Porque eu não posso cantar se eu não tenho entendimento da palavra. Se Deus dá para Gideão o cântaro que representa a palavra, que representa a voz profética, que representa a voz de Deus. Deus dá para cada 300, ele dá a buzina, que representa o quê? A adoração, o louvor, a celebração. E também Deus dá para Gideão a tocha, representando a intercessão. Mas a base de viver é a palavra. Porque eu não posso cantar o que eu quero. A minha canção tem que revelar a palavra, tem que revelar as verdades. Eu não posso cantar, né? Porque aí a gente vê muitas canções que às vezes a gente até canta. Às vezes você vai ver que está mais no âmbito do nosso eu, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. E pode ver que essa música bomba, é mesmo. Mas não está na centralidade da palavra. E você vai vendo que a palavra é a própria revelação de Cristo. Está lá no primeiro capítulo de João. O verbo, palavra, se fez o quê? Carne. E se manifestou entre nós como vida, não é mais como letra, entendeu? Como revelação. Por isso que Paulo entendeu. A letra não tem vida, né? A letra é morta. Que eu posso me tornar num bom letreiro bíblico, né? Num bom vogal bíblico, numa boa consoante bíblica, mas eu de repente eu ainda não absorvi a vida que está nas escrituras. Então é uma coisa que nós precisamos entender, a responsabilidade que temos, né? A palavra tem que estar acima. A palavra tem que ser combustível da nossa oração. A palavra, eu tenho que orar a palavra. Eu não sei orar. Que bom que você não sabe orar. Abre uma porção da Bíblia e ora essa palavra. Abre aqui. Ore a palavra. Eu não sei cantar nada. Pega e começa a cantarolar a palavra. Pega uma parábola e cante ela. Pegue 2, 3 versículos e cante ele. Interceda com essa palavra. E a gente vê que isso Deus deu para Gideão. E a questão é a seguinte, irmãos: é que cada um dos presentes tinha essas 3 simbologias. Então, dentro dessa questão do nosso chamado, você é um profeta, você é um adorador, você é um intercessor. Se você estiver cheio da palavra, você vai se tornar um profeta e vai profetizar a palavra diante de situações, até para você mesmo. Estou vivendo um negócio, daqui a pouco eu pego e dou uma palavra daquilo que é a palavra de Deus dentro de mim. Hoje ainda está brincando com algumas coisas comigo, eu já liberei uma palavra, entendeu? Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra que está escrito. Entendeu? E às vezes vem uns pensamentos meio doidos aí, você tem que liberar o que nesse pensamento doido aí?
que veio às vezes do calabouço do inferno. Você tem que dar a palavra de luz, né, contra isso. Entendeu? Você vê ali que está cercando o inimigo, você tem que cantar. Às vezes é uma estratégia de adorar o Senhor, cantando uma canção. E às vezes nós não podemos estar muito distraídos, entendeu? Porque assim, Deus às vezes quer estabelecer algo novo aí, uma canção nova aí. Entende? Amém, irmãos? Então é tremendo você compreender que as iniciais dessas 3 palavras estabelecem a palavra Pai. Porque se a nossa palavra, nossa ministração profética, a nossa canção de adoração e a nossa intercessão, se ela não estabelecer a paternidade de Deus, essa palavra, essa canção, essa intercessão é inútil. É uma coisa que a gente precisa compreender isso. Porque o Espírito de Cristo veio sobre a igreja, que é o Espírito do Pai. Ou seja, na nossa reunião, na nossa ministração, na nossa canção, na nossa intercessão, a paternidade de Deus tem que fluir. Tem que estabelecer uma cobertura da paternidade de Deus. Porque é o que a humanidade perdeu. Jesus veio só com um propósito para cá. Ele veio para quê, irmãos? Revelar o Pai. Por quê? Nós perdemos a paternidade de Deus. Ele não ia fazer muita coisa. Claro, ele fez milagres, ele fez multiplicação, ele fez muita coisa. Mas a questão toda, principal, central, de Jesus ter vindo para cá, foi revelar a paternidade de Deus. Não adianta você ser curado e não estar afirmando a sua identidade como filho de Deus. Não adianta você ser abençoado ou receber um negócio bem grande de Deus, né? E aumentar a conta bancária, e fazer tudo, se você não tem a paternidade de Deus. Porque Jesus chegou num determinado momento e ele parou de fazer milagres. Porque esse não era o propósito. Ele pode fazer milagres, ele pode ressuscitar mortos. Tranquilo, ele pode mudar a tua conta bancária, de menos para mais e muito mais do que você imagina. Mas em 100 anos acabou tudo. Não é? Em 100 anos acabou tudo. E o que é 100 anos diante da eternidade? Um grãozinho de areia com ar. O que é vários, como disse, vários diplomas nas nossas costas, vários títulos. O que é uma multidão na nossa frente, referente à eternidade? Nada. E às vezes a igreja está lotada com isso, não, porque nós. Mas eu vejo, porque não está mais acontecendo milagre, porque ele. Mas tem um monte de lugar acontecendo milagre. Mas isso não é o máximo. E nós precisamos entender essa realidade, sabe? Então, a minha palavra, a minha canção, a minha intercessão, ela precisa estabelecer a paternidade de Deus, né? Então, essa é a nossa finalidade, se você quiser anotar aí, de existência na terra como igreja. Essa é a nossa finalidade. Manifestar o Filho para que o Pai seja glorificado através do seu corpo. Se o Pai não está sendo visto, seja numa mesa lá pequena, seja num encontro, seja numa reunião, seja na foto, está fazendo. Por isso que Jesus estava muito pautado, né, nessa questão da sujeitando da vontade de Deus, porque ele tinha que revelar o Pai, ele não tinha que revelar ele mesmo, né? Então, é muito interessante, né, a gente vê Jesus chorando, né, sobre uma cidade. E olha só esse choro. Não sei se você já viu Jesus chorar sobre uma cidade, mas Jesus ele chora sobre uma cidade e liberando um anseio do seu espírito. Há um anseio ali no espírito de Jesus. Ele não chora mais sobre uma cidade, certo? Ele chora sobre a igreja hoje. Naquele período ele chorou sobre Jerusalém. Hoje ele chora sobre a igreja. Porque naquele período era para Israel revelar o Pai.
mas eles impediam que as pessoas estrelas. E ele dá uma palavra muito dura aqui, Mateus 26:37, é uma palavra também que dentro dessa trajetória que a gente caminhou, Mateus 23:17, ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas. E a ideia aqui, ele está colocando todos os profetas, porque está no plural. Tanto aqueles que vinham profetizando, né, para Israel, e o próprio João Batista. João Batista está junto, que estava ali, anunciando a chegada dele, e eles tinham matado muitos profetas, e rejeitado muitos deles, né? Porque eles revelavam a chegada do reino, eles revelavam o nascer do Messias, e apedrejas os que são enviados, matas os profetas, e agora, Jesus está dizendo, vocês vão matar os apóstolos. E Jesus foi depois, logo em seguida, o primeiro apóstolo ao Senhor, que ele tinha sido enviado. Quantas vezes ele fala assim? Quantas vezes? Aí ele olha provavelmente para a trajetória toda da história de Israel. Quantas vezes? Né? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas. Aí está Deus, né? A paternidade, cobrindo, né? Nos protegendo, nos auxiliando. Mas vós não o aceitaste. E aí ele fala, né? Eis que a vossa casa ficará abandonada. E aí você vê que Jesus mesmo vai profetizar sobre a destruição, né? Depois do templo, né? Algo assolado. Hoje não há mais uma destruição no âmbito físico, né? Hoje a destruição do templo vocês podem estar uma multidão aí, mas vocês podem estar com um grupo médio, vocês podem estar com um grupo pequeno, mas a minha vida não está aí. Porque o Pai está onde o Filho está. Onde a vinda de Cristo está. Então assim, há um anseio no Espírito de Jesus, né? Reunir para que todos experimentem a proteção, a cobertura, a paternidade perdida no Éden novamente na terra. Por isso que é muito forte, irmão, a gente colocar essa questão, né? Da palavra reunir, né? Estar reunido. E há um bombardeio aí, para você não se reunir na sua casa, com a sua família, debaixo da paternidade de Deus, pelo tempo de mês. Inimigo. Entendeu? Às vezes a gente só se reúne para mostrar isso, mostrar aquilo outro, reclamar disso, falar disso, mas reunir de paz. Tu tá lá onde você tem. Lá de 4 pessoas lá reunidas. Né, reunir naquele ambiente lá, de repente profissional, reunir para ouvir o Senhor. Todos os ambientes profissionais e empresariais que às vezes a gente tem a oportunidade de entrar, eu falei, nós estamos reunidos aqui. E é o Senhor que nos reúne. E às vezes eu falo, quando eu estou meio invocado com medo de tribulação, eu falo, e eu não vim aqui para jogar conversa fora. E eu não tenho nem tempo para qualquer conversa. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que as Escrituras apontam para nós, como seres humanos, que às vezes estamos vazios de Deus. Por estarmos vazios de Deus, por isso nós estamos lá, acabando às vezes com o nosso casamento, com a nossa família, com a geração que Deus nos deu na mão para governar e cuidar. Eu estou no lado de cumprindo. Às vezes estou lá desorientado no profissional, perdendo tempo com um monte de coisa, e eu deveria estar lá sendo o meu ministério lá, sendo um canal de Deus, pô. Não estou afundado no sistema de Faraó, mas cumprindo na expansão do reino. Eu, nos últimos dias que eu estava dentro de empresa, e estava em escritório, estava com gente, irmão, eu acelerava o meu trabalho. Beleza, fiz o que tinha que fazer.
Agora eu quero puxar um pouquinho do negócio aqui que é acima do sistema da titularia, da malharia da confecção. Aí eu tava mal. Aí eu vejo, claro, que eles ficaram me abrindo, não, o Cleitinho já vendeu o telefone, eu vou, não, tomar um pouquinho. 8 vai atender. O farol levantava. Não, eu lembro uma vez eu entrei numa confecção grande. Aí eu tava um pouco cheio assim, né? E eu já fui botando a mão no carregador, o outro já foi lá tal. Aí saiu um representando o escritório falando em língua, eu falei, gente, virou culto. E aí o cara veio com o dedo assim profetizando no meio da confecção. Eu falei, para tudo agora, porque o fogo vai descer aqui. Porque essa é a realidade, irmãos. Porque às vezes ali, né? Ali tu tem que depositar o bem. Tu não está ali só para botar parafuso, botar rolo, fazer revisão, dar injeção, dar o comprimidinho. Irmão, eu vou dar o comprimidinho. Toma, agora deixa eu orar. Receba a cura. Entendeu? É isso, irmão. Deixa aqui que eu vou marcar a tua consulta, dar tua aula aqui. Em nome de Jesus. É seu. É seu. Vai receber. É isso, irmão. Tá matando, tá? Porque nós somos governados pela vida e a vida em abundância. Não é? Você tem que chegar no ambiente da congregação aleluiada. Cheio. Vou levantar os mortos hoje espiritual. Eu vou curar alguém hoje no meio da congregação. Vou ter uma palavra de sabedoria para alguém. Desde casa, profissional e congregação. Amém, irmãos? E eu quero encerrar aqui, né? Esse primeiro dia do encontro, né? Com a visão. Com essa palavra, né? Pois esse é o nosso alvo. Estabelecermos. Esse é o nosso alvo. Né? Estabelecermos sobre todos. Que vão estar daqui a pouco, né? Entrando nas nossas reuniões. Né? Entrando na tua casa. Parando para conversar com você. Qual é o nosso alvo aí, né? Nas reuniões, nos encontros. Que vão entrar, que vão sair. Revelar a paternidade. A paternidade não é uma pessoa, não está numa pessoa, irmão. A paternidade de Deus é um Espírito de Deus. E ele foi derramado sobre todos. O que Jesus falou? Deve vir a mim. Quem ele era? Quem ele era, irmão? Quem ele era? Filho de Deus. Você é filho de Deus? O senhor tem que dizer isso também? Não na carga, né? Não nervoso para todo mundo querer ter que engolir como filho de Deus, né, irmão? Aí é a perturbação mesmo, né? Mas Jesus falava com quem vê a mim, vê o Pai. Então, João escreve no seu evangelho, né? João 12:42. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele. Muitos acreditaram em Jesus, irmãos, né? Dentro das autoridades. Mas devido aos fariseus, que estavam lá dominando o sistema, não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, do sistema. Pois amaram mais a honra dos homens, porque muita gente gosta disso, né? A glória dos homens, do que a glória de Deus. E é uma guerra, irmãos. Porque nós também gostamos de ser glorificados. Mas você tem que decidir, ou você é glorificado, ou ele é glorificado. Na guerra que subia. Imagina Paulo que estava cheio de Cristo, irmão, cheio da revelação. Entrava na sinagoga, entrava em debate para revelar a vida de Cristo. Aí a maioria, vai acabar com nossa estrutura aqui. Corria atrás dele com um pedaço de pau. Tal, uma multidão corria para judiar de Paulo, para prender Paulo, para injuriar, para criticar. O que acontecia? Poucos ficavam com Paulo e a maioria voltava para o sistema, para a sinagoga. Então assim, Jesus exclamou dentro dessa guerra:
Muitas autoridades acreditavam nele por causa do sistema farisaico, de lei, de estrutura. Eles chegavam com medo e voltavam para esse sistema. Aí Jesus exclamou dizendo, né? Quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, eu tenho aquele que me gerou, aquele que me estabeleceu. Há um propósito muito maior do que o próprio Filho de Deus. Há um propósito muito maior de estabelecer na terra, né? Então quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, irmãos, para a gente ser livre desse sistema de trevas, ou seja, da paternidade do diabo, entendeu? E está aí sutilmente, né? Nas ideologias, nas filosofias, nas teologias, nas tradições religiosas, em um sistema, né? Piramidal. Jesus está falando claramente para os fariseus e para as autoridades que estavam ali, não querendo tomar a decisão de seguir. Ele está dizendo, olha, isso é trevas. E isso foi um desafio muito grande que Jesus falou para os discípulos, porque ele disse assim, olha, veja que a luz que está dentro de vós não seja trevas. Para ver como há uma linha muito fina, né, entre as trevas e a luz. Não há uma distância muito grande. E eu quero deixar aqui para a gente finalizar, né? E João mesmo escrevendo, né? 1 João 2,23. Todo o que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E é tremendo isso, a responsabilidade que nós temos como Filho de Deus, de revelar a paternidade de Deus. Não é revelar uma tradição. Entende? Se eu recebi o Filho, se eu tenho o Filho, agora a minha responsabilidade é manifestar a paternidade do Pai. Ou seja, manifestar a semente de Deus, para que outros se tornem portadores da vida de Deus, da vida do Filho. Porque ninguém pode, como se diz, né, patentear essa realidade escritural, que sempre é uma briga assim, né, das religiões, né, querendo ser donos das escrituras, ser dono, a minha está mais próxima do céu, a tua está mais distante do céu. Mas ninguém pode patentear Deus, irmãos. Ninguém pode se apropriar de si, e muito menos se tornar dono do Espírito Santo. E essa foi uma fúria muito grande da questão religiosa. Ele se derramou. A profecia de Joel era essa, né? Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, para haver uma transformação, para haver uma conversão. E isso é tremendo a gente compreender dessa entrega do Filho e da nossa responsabilidade de revelar a paternidade, que é lindo, maravilhoso. Beleza, eu recebi o Filho, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. A questão é, e aí? Como está a manifestação da paternidade de Deus aí? Quantos filhos você já gerou para Deus aí? Porque a palavra fala sobre isso, né? O que glorifica o Pai é que você e eu venhamos dar muitos frutos para Deus. E o fruto fala dessa questão da gestação do reino de Deus na vida de outros, na vida dos nossos familiares, na vida das pessoas que você tem relacionamento aí, profissional, na vida daqueles que estão nesse ambiente congregacional. Porque muitos irmãos dentro do ambiente congregacional tem muita estrutura tradicional, mas ainda não receberam a semente de Deus. Tem muita letra, mas não tem a vida. E aí a gente vê pelo próprio contexto da história da nação de Israel, tinha lei, tinha letra, tinha interpretação, tinha tudo. E Jesus falou, vocês estão vazios, vocês não querem a vida, vocês não querem o rei. Amém, queridos?
Algumas semanas atrás, até a pastora Tarsena colocou esse devocional e eu quero encerrar com ele aqui, falando sobre os 4 P's e um intruso. Não sei se alguém leu essa palavra. Eu complementei algumas coisas aqui. Nós vamos encontrar em nossa caminhada cristã os 4 P's e o intruso. Se você quiser prestar atenção aí, você vai encontrar. E o primeiro P, ele está ligado ao propósito, né? Essa é uma decisão radical que nós precisamos entender aqui, irmãos. Entender o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus para a humanidade? Qual é o propósito eterno de Deus para cada um de nós? Deus tem um propósito. É um propósito. Deus não tem muitos propósitos. Deus não está dando um propósito para o Márcio, um propósito para o Raimundo, um propósito para a mãe. Não, Deus tem um propósito para a igreja. Qual é o propósito eterno de Deus? Então, entender o propósito vai levar você e eu a aceitarmos o processo, que é o segundo P. Eu quero entender o propósito de Deus. Beleza. Entenda bem. Compreenda bem, porque essa decisão vai te levar num processo. Você vai ser processado no caso do propósito, certo? Depois vem a promessa. Mas para vivermos a promessa, existe um combustível chamado princípios. Irmãos, nada está em desequilíbrio, seja no universo, no ecossistema, na natureza. Na tua vida não tem desequilíbrio. Eu sei tudo certinho. Às vezes a gente fica desequilibrado porque nós estamos longe da fonte. Mas só você se conectar de volta na fonte, você vai ver que vai já entrar tudo no eixo. Vai encaixando porque você se conectou à fonte. Entendeu? Você se conectou à voz de Deus, se conectou à palavra de Deus, você vai entrando, o teu emocional vai entrando, o teu corpo vai entrando em equilíbrio. Então assim, para vivermos a promessa, existe só um combustível chamado princípios. Deus, irmãos, Ele não quebra princípio. Porque Deus tem um trono inabalável, né? Porque Ele mesmo estabeleceu isso. Ele se sujeitou aos princípios estabelecidos. A gente vê que Jesus não quebrou nenhum princípio. Em todos os sentidos. Visível e invisível. Deus cumpriu. Se sujeitou. Foi um homem de fundamento, né? Agora, nós precisamos estar em alerta máxima, né, com um intruso. E aí está aí o quinto P que precisamos ficar ligado, né? Que a todo momento apresenta muitas propostas. Às vezes vem muita proposta dentro de nós, né? E as propostas às vezes nos roubam do propósito. Ela vem em forma de coisas boas. Nem sempre vem de coisas ruins, entendeu? Às vezes vem daquilo que realmente você quer muito. E às vezes o Senhor, calma, né? Então, vem muito em forma de coisas boas, mas na maioria das vezes vem carregada com muitas distrações. Você nem percebe. Você foi pego pela proposta e já deixou, né, o propósito, já saiu do processo, já esqueceu a promessa e já está quebrando o princípio e nem percebe. Porque é muito sentido isso. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu queria deixar aqui para a gente introduzir esse primeiro dia, né? Da visão daquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Nos posicionado como pessoas responsáveis pela expansão da sua vida em nós e através de nós. Amém? Possa boa